Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 49, onde vamos estudar aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, tá? E hoje vamos estudar o item 5, é aquele que fala assim: instruções dos Espíritos, advento, o aparecimento do Espírito de verdade. Advento quer dizer aparecimento do Espírito de verdade, que a gente vê muito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em várias obras, em vários estudos aí que a gente faz, ok? Então, advento, que é o aparecimento do Espírito de verdade. Vamos lá. A nossa página na internet, você está vendo aí na tela, é www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um estudo novo. Toda sexta. A gente faz isso desde 2012. Onde você vai ver o texto do Evangelho. Você vai ver o texto da página de preparo. Você vai encontrar o passo a passo do Evangelho no Lar. Tudo mastigadinho vai estar ali, tá? Tem o Tira Dúvidas. E se você ainda assim tiver alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp pra gente. Qual é o WhatsApp? Você está vendo aí na tela, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Então você pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua pergunta. Às vezes você não quer nem falar sobre Evangelho no Lar, quer falar sobre alguma outra coisa, quer conversar, quer desabafar, quer ser ouvido por alguém. Pode mandar mensagem, não tem problema nenhum. A gente sempre responde, tá? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas ninguém fica sem resposta, tá legal? Outros preferem mandar e-mail. Qual é o e-mail? Olha aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode mandar o seu e-mail, que a gente também sempre retorna. O e-mail demora um pouquinho mais, mas a gente sempre retorna, tá legal? Além disso, nós estamos no Facebook, né? Você pode acompanhar os nossos estudos através da nossa página do Facebook. E qual é a página? Você está vendo aí também, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. E aí o que a gente fala? Mais do que curtir, clique no compartilhar. Leve adiante essa ideia do Evangelho no Lar, essas sementes de estudo, essas sementes do bem, essas sementes de valores morais, essas sementes que trazem o nosso conforto, a nossa paz, a nossa tranquilidade, faz a gente compreender as verdades da vida de uma forma muito mais tranquila, para que a gente possa então encarar os desafios do dia a dia, as dificuldades, com muito mais tranquilidade. Compartilha isso no Facebook. Vamos compartilhar no Facebook, no WhatsApp, todas as ferramentas aí que nós tivermos em condições, né, de levar adiante esses valores que vieram do nosso Mestre Jesus, tá certo? E além disso, a gente informa que esse estudo ele é transmitido também na Rádio Espiritismo. Olha aqui, www.radioespiritismo.com.br. Toda sexta-feira, às 9 da noite, um novo estudo é transmitido. Então você pode acompanhar lá na programação da rádio, pode ver tudo isso aí direitinho. Você pode baixar o aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store, dependendo do teu celular, né? Digita lá, tudo junto, Rádio Espiritismo. Vai aparecer lá o nosso ícone. Aí você instala. Pronto, você no celular vai acompanhar direto a programação da Rádio Espiritismo. Tá ok? Então,
chegou a hora de dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, de esclarecimentos, onde desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estão preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, o ambiente em que nos encontramos, e que possa o estudo de hoje nos trazer conforto, alívio, conhecimentos, esclarecimentos, para que possamos, diante dessas verdades, dessas lições, colocarmos cada vez mais em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bom, feita aí a prece de abertura, vamos então à leitura da página de preparo. A página de preparo, ela é do livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Espírito Emmanuel e vamos estudar o capítulo 134, cujo título é Basta Pouco. Vamos lá, vamos ver então. Ele começa com uma citação que foi anotada por João no capítulo 14, versículo 22. E aí veio assim: disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Então, Judas, por que você está falando isso para a gente, não para o mundo, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos esclarecer diante dessa lição. Então ele fala assim: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Então ele fala isso, né? Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Então ele coloca: não foi necessário que Jesus fizesse uma convocação, uma coletiva de imprensa, reúne todo mundo aí que eu vou falar. Não. Não foi necessário que Jesus chegasse: peraí, para o pessoal me ouvir, eu vou ter que mandar guerreiros, fazer guerras, dominar aquele país, aquela nação, para que aí todo mundo me ouça falar. Não foi necessário nada disso. Chega em paz. Jesus veio em paz, tranquilo, né? Chegou em paz a manjedoura simples. Manjedoura foi aquele lugar onde ele nasceu, onde a gente vê nos presépios, né, a representação dessa manjedoura. Jesus exemplifica o trabalho. Ele dá o exemplo, dá o bom exemplo através do seu trabalho. Conversa com alguns homens obscuros. Obscuros em que sentido? Humildes, de baixa condição, de uma aldeola singela, de uma aldeia ali, muito singela, muito simples. E, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Com essas pessoas simples, com essas pessoas humildes, ele plantou as suas sementes. E essas sementes, o que acontece? Eu ontem estava conversando com uma amiga pelo WhatsApp e eu estava me lembrando de um filme lá de 1977, 78 por aí. É uma comédia chamada
ó Deus, oh God, que em português eles colocaram como alguém lá em cima gosta de mim. Que é uma pessoa, um gerente de supermercado, que ele tem um encontro com Deus. E Deus mostra uma série de situações, tem um lado engraçado no filme, mas tem um lado moral também. E ele tinha uma missão lá e tal. E no final do filme ele fala assim, acabamos falhando, né? E Deus chega para ele e fala assim, como assim falhamos? Ah, que a gente não teve aquele resultado. E Deus falou assim, não teve o resultado que você esperava. Mas, me diga uma coisa, você acha que existem maçãs suficientes no mundo? Ele falou, é claro que existe. E por que existem maçãs suficientes no mundo? Porque a semente da maçã é boa. A maçã dá em qualquer lugar. Então, se você plantar boas sementes, e as sementes forem as melhores, e aí Deus no filme falou assim, e eu lhe dei as melhores, elas vão brotar. Daqui a pouquinho vão estar brotando e vão estar no mundo todo. Assim como nós temos as maçãs. Então Jesus nessa situação, veja, ele exemplificou o trabalho. Ele chegou com aquelas pessoas humildes e plantou as sementes. Como você aí que está acompanhando, como as pessoas que fazem o Evangelho no lar, cada vez mais pessoas fazendo o Evangelho no lar, divulgando, compartilhando, levando adiante. Não precisa ser o Evangelho que o Sérgio faz na internet, não. Pode ser o seu ou de outra pessoa, não tem problema nenhum. Que na verdade não é o Sérgio, a gente está passando as sementes que estão aqui, são essas sementes. E elas são as melhores. Então vão dar os melhores frutos lá na frente. Percebe? Então ele disse, né? Com isso, Jesus, trabalhando com esses homens humildes, naquela pequena aldeia, preparou a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu, entre os discípulos, né, tinha Judas, Tadeu, Judas Iscariotes, ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares, comuns, né, só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas, né, forçadas, obrigadas por uma autoridade superior, né, a ouvir sentenças tirânicas, de tirania, injustas, opressivas, proferidas em tribunas sanguinolentas. A pessoa, a gente fala alguma coisa do bem, né? Às vezes para um filho, para alguma pessoa, vamos praticar, vamos fazer uma caridade, vamos ajudar alguém? Aí a pessoa fala assim, tá bom. Aí tá no celular, né? Vamos praticar o bem? Vamos ajudar alguém? Tá. Não presta atenção. Agora, quando alguém chega e fala, você fica quieto aí, para e presta atenção aqui, e tal, senão você vai apanhar, vai ficar de castigo, vai acontecer. Aí a pessoa tá no celular, ela já larga. Ai, meu Deus do céu. Não. Por que precisa ser desse jeito ainda? Não tem essa necessidade, né? Então ele fala, essas sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas, apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Então nós vemos, né, esses líderes mundiais aí, né? Vários países aí que ficam fazendo ameaças de guerra, aquela coisa toda, que hoje a gente conhece um, conhece outro, mas o que esse cara teve que fazer e dominar, e causar guerras, e causar mortes e tudo mais, para que ele ficasse ali em destaque para ser ouvido? E aí as pessoas acabam ouvindo porque tem respeito, porque tem amor? Não, porque tem medo. E esse cara que causou esse medo todo, não tem problema não, ele vai colher os frutos que ele plantou. Ah, Sérgio, mas tem uns que não colhem não. Nossa, tem alguns líderes aí que foram líderes até a hora que morreram.
E eu vou lhe perguntar, e a hora que morreu é o fim? Você não é reencarnacionista? Você já não estudou que a vida continua? Chegou o fim, sim, aquele poder falso que eles tinham. Aí vem a verdade. Aí cai a ficha, como é que fica? Como é que será que eles estão agora? Aí é que o negócio complica. Então, vai chegar uma hora, né? Ele falou, os gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã, às vezes esse amanhã é depois do desencarne dele, o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Porque esse planeta aqui, isso aqui é uma coisa transitória. Vocês estão me vendo aqui na tela, o Sérgio. Eu não sou o Sérgio, eu estou o Sérgio. Nesta encarnação, eu estou Sérgio. Tem o nosso amigo Sérgio Monteiro, meu xará, que está também Sérgio Monteiro, e que sabe que para estarmos reencarnados aqui, nós já vivemos mais ou menos 2.500 encarnações. Acho que foi André Luiz, ou Ramati, acho que foi André Luiz que falou isso. 2.500 encarnações. Então eu sou ou eu estou? E de quantas formas eu já estive? Eu já posso ter vindo aqui como Sérgio, como Maria, como Marcelo, como Andréia, como sei lá que nome. Como brasileiro, como coreano, como japonês, como africano, como asiático, como europeu. Na casca branca, negra, amarela, em várias formas. Então ele coloca, né, que o amanhã vai ter esse mesmo processo transformador. É isso que ele já vai esclarecendo para cada um de nós. E a gente vai colhendo os frutos daquilo que a gente planta. Tem uma historinha, eu não me lembro agora quem foi que mandou essa história, se veio através do Divaldo Franco, que conta sobre um mendigo, um morador de rua, né? Que ele ficava implorando por um prato de comida e aquelas coisas todas, numa determinada rua, se não me engano no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Uma rua ali, eu não tenho o nome da rua, o nome da rua é uma homenagem a uma pessoa que era dali, um cara totalmente poderoso e conhecido e tudo mais, famoso. Mas esse cara, ele tinha a característica de não ajudar ninguém, de não fazer uma caridade com ninguém, era extremamente egoísta, extremamente orgulhoso, só olhava para o próprio nariz e que negava qualquer pedido de ajuda que faziam para ele, tá? E essa pessoa desencarnou e reencarnou como aquele morador de rua que pedia um prato de comida olhando o nome daquela rua, que era o nome dele, era ele na encarnação passada. Olha o resgate aí que ele estava fazendo, né? Que coisa. Então, é isso que ele fala. Amanhã a gente vai ter o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige, ao qual a gente se dirige. A gente vai passar por esse processo, tá? E Jesus, todavia, falou a alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Porque as verdades que Jesus nos fala não são verdades de sentido cultural. Elas são de sentido moral. São valores eternos. Os valores culturais valem apenas para essa época. A gente, inclusive, já fez uma palestra. Quem quiser, pede o link pelo WhatsApp ou no Facebook. Eu mando para vocês a Bíblia em seus valores morais e seus valores culturais. Por isso que várias pessoas falam assim: Sérgio, mas por que vocês, como espíritas, os espíritas não usam a Bíblia e usam o Evangelho segundo o Espiritismo? Sabe por quê?
Ah, então vocês não usam a palavra de Jesus? Olha, são 28 capítulos no Evangelho e todos eles têm citações da Bíblia. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, todos eles. Mas por que não usa a Bíblia então? Porque na Bíblia tem muitas lições, muitos valores de aspecto cultural. Não valem mais para os dias de hoje. Então quando veio Kardec nos anos 1800, com o auxílio dos espíritos de luz, pegou aqueles valores da Bíblia no aspecto moral. Você observa que o Evangelho segundo o Espiritismo são as lições de Jesus plenamente no aspecto moral, que é isso que importa. É por isso que a gente vê pessoas de outras crenças, de outras religiões, veja, eles não fazem isso por maldade, nada assim, fazem isso por desconhecimento, por ignorância, no aspecto de ignorar, de não conhecer. E seguem, arriscam ao pé da letra o que está escrito naquela Bíblia, inclusive os aspectos culturais, que não valem mais. A gente tem uma palestra de 1 hora falando só sobre isso. Depois, quem quiser, peça, manda um WhatsApp para mim. Eu mando o link dessa palestra para vocês verem. Está por aí pela internet, pelo YouTube e tudo mais. Tem várias casas espíritas até que pedem, convidam para dar essa palestra. Até se a sua casa espírita quiser, manda uma mensagem. De repente a gente visita você e faz essa palestra. Ela é muito bacana. Então é aqui que ele falou. Jesus falou, por que ele disse? Suas revelações nunca morrem. Porque são aspectos morais, eternos. Vale tanto para nós aqui no século XXI, como no século XX, como no século XVIII, no século XVII, como vão valer no século 22, 23, 30, 40, e como valem também para quando nós estamos desencarnados. Aspectos morais são aspectos eternos. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. Então Jesus mostrou com a sua simplicidade, não precisava ter status, não precisava ter palco, não precisava ter marketing, nada disso era necessário. Na sua simplicidade ele ia passando esses valores, demonstrando ainda, então, não ser para isso indispensável a cidade com arregimentações, com regulamentos, regimentos e recursos faustosos, grandes ali, Bastarão os princípios edificantes, construtivos e simples, uma aldeota, sem nome e alguns poucos amigos. As sementes da maçã que a gente comentou ainda agora, os bons valores, a gente plantar as melhores sementes, elas vão trazer os melhores frutos. E vamos trabalhar no dia a dia esses valores morais que Jesus nos ensinou, porque também a melhor forma de eu comprovar isso é eu dar o exemplo. Como é que eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, meu amigo, não fume, o fumo faz mal, o cigarro faz mal, olha, ele complica demais e tudo mais. E aí a pessoa me encontra com um cigarro na mão, como é que fica? Fica meio difícil, né? Então, a melhor forma da gente comprovar isso é a gente procurar dar o exemplo a cada dia. Ah, Sérgio, mas eu sou tão imperfeito ainda. Ok. Parabéns, você não é o único. Aliás, quem está aqui nesse planeta é porque é imperfeito. Eu, você, todos aqui estamos ainda em processo de desenvolvimento, de evolução. Mas nesse desenvolvimento, nessa evolução, hoje eu vou procurar ser um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje. Isso vai fazer eu ficar perfeito nessa vida? Dificilmente. Mas vai fazer eu melhorar cada vez mais. Eu vou caminhando para a luz. Essa é a grande ideia que é colocada, Então ele fala, o portador da boa vontade sabe que foi esse material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Quantas coisas, quantas lições importantíssimas que vieram da forma mais simples possível. Então, qualquer um de nós pode
da forma mais simples possível, transmitir esses valores para o próximo. Certo? Bom, vamos lá agora, né? Estudo do Evangelho. Estudo do Evangelho, deixa eu encontrar aqui. Ele vem aqui então, né? O capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 5, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, a chegada, né, do Espírito de Verdade. Então ele vem da seguinte forma: venho como outrora, como anteriormente, aos transviados que desviaram do caminho, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Dissipar o quê? Imagina uma fumaça, aquela fumaça que você não enxerga nada, aí dissipar, sai aquela fumaça toda, sai essas trevas. Aí ele fala: escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Acima de nós prevalece a verdade que não muda nunca, que é a de um Deus bom, um Deus grande, que faz germinarem as plantas e que se levantem as ondas. Revelar a doutrina divina como um ceifeiro. Ceifeiro é aquele que planta, né? E reuniu em feixes o bem esparso, espalhado no seio da humanidade. E Jesus disse: vinde a mim todos os que sofreis. Então ele esclarece isso, né? Vamos plantar essas sementes. Engraçado, né? A gente está falando sobre isso direto. Plantar as boas sementes. E aí ele conta mais. Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas, pelos ásperos caminhos da impiedade. É como se eu dissesse: meu filho, você está indo para viajar para um determinado lugar, uma determinada cidade? Olha, o caminho é esse aqui. Pega essa estrada aqui, faz aquela curva ali. Olha, o mapa é esse para você fazer uma boa viagem. Vai demorar 5 horas de viagem. E aí chega alguém e fala assim: 5 horas? Deixa de ser bobo, a gente consegue fazer isso em 2 horas. Tem um outro caminho aqui, mas esse caminho aqui, ó, a gente vai passar por uma dificuldade assim, assim, tal. E ele vai para aquele caminho errado, que ele acha que é mais fácil, que é mais rápido, que é melhor. Ah, o outro 5 horas. Eu tenho que andar naquela estrada. Ih, eu tenho que seguir o limite de velocidade. Não posso ultrapassar o limite de velocidade, não. Ih, tem sinal de trânsito, eu tenho que respeitar os sinais de trânsito, não posso avançar, não. Ah, não quero, não. E vai pelo outro caminho lá, que está todo complicado, onde ele acha que vai ser mais rápido. Aí vai encontrar dificuldades, a estrada não é boa, não vai ter um policiamento, vai ter uma série de problemas, porque ele quer buscar aquele caminho que ele acha o mais fácil, o mais curto. E na maioria das vezes, o melhor caminho, ele não é necessariamente o caminho mais rápido. E as pessoas caem nessa ilusão, vão para o caminho errado. E por que deixam ele ir para o caminho errado? Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Eu tenho a opção de escolher aquilo que eu quero plantar. Deus é bom demais para mim e Ele me dá a liberdade para eu escolher o que eu quero plantar. Eu vou plantar o que eu quiser. Em qualquer momento da minha vida, eu escolho o que eu vou plantar. Deus me permite isso. Mas Deus é tão justo
que Ele também permite que eu venha a colher exatamente aquilo que eu plantei. Se eu plantei coisas boas, vou colher coisas boas. Se o que eu plantei não foi tão bom assim, eu não posso reclamar depois, eu estou colhendo o que eu plantei. E quando a gente compreende isso, a vida passa a ter um sentido. Por que eu nasci com uma certa dificuldade, às vezes com uma doença, com algum problema, com alguma limitação? De repente eu nasci pobre, tem tanta gente que é rica, de repente, tantas coisas assim. E aí a pessoa se revolta contra Deus. Mas quando a gente compreende, então, causa e efeito, peraí, se eu tenho essas dificuldades, igual o rapaz lá, né, o morador de rua, que tinha o nome daquela rua lá, né, era o nome dele na vida anterior, era a reencarnação daquela pessoa. Ele estava colhendo o fruto que ele plantou no passado. Então hoje eu estou colhendo o fruto que eu plantei no meu passado. Se de repente eu não encontro razões desta vida que eu tenha feito algo que não devia, eu já compreendo que foi lá atrás. Isso me dá uma alegria muito grande, uma tranquilidade muito grande. Porque se é algo que eu não fiz nessa vida, sabe o que significa? É que eu já mudei a minha forma de plantar. Eu já não estou mais plantando aquelas sementes erradas que eu plantei na minha vida passada. Isso me dá uma alegria muito grande. A mim, a você, porque significa então que daqui a pouco eu vou estar colhendo os frutos bons. Ainda estou colhendo frutos ruins porque foi da última safra que eu plantei. Eu não tenho que colher? Não foi eu que plantei? Eu vou ter que colher aquilo. Mas eu já fico muito alegre. O que eu fiz nessa vida para merecer isso? Nada. Se eu não fiz nada, ótimo. Eu já estou plantando então a semente certa. Mas ainda tem que colher um pouquinho lá do que eu plantei de errado, da última safra. E eu vou trabalhar isso com muita alegria. Porque eu sei que essa situação é uma situação passageira. Daqui a pouco resolve. Isso é muito bom, né? Então, ele disse, né? Ingratos, os homens se afastaram do caminho e tal, né? Para escolher os caminhos ásperos da impiedade. E aí, aquilo que foi dito é o livre-arbítrio. E aí é dito, né? Meu Pai, Deus, né? Não quer aniquilar, destruir, exterminar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, encarnados e desencarnados, né? Isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Então ele fala, não existe morte, existe o desgaste, o fim desta carcaça aqui, do corpo físico. Por isso eu não sou o Sérgio, eu estou o Sérgio. Eu tenho uma data de validade, eu tive uma data de reencarne, uma data que eu nasci, e tem uma data de morte, morte do corpo físico, mas eu como espírito eu continuo, ok? Então fala, vos socorrais mutuamente uns aos outros, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Cedro é uma árvore, né, que a madeira é muito utilizada, tá? Então ele fala, vai ser desenvolvida. O cedro é uma madeira grandona, né? Mas ela era uma sementinha apenas e foi plantada e cresceu e virou uma árvore enorme para ser utilizada. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho, né, a luz, que a clemência, que a bondade divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai, ao colo, ao conforto,
de vosso Pai. Então ele diz, mas eu vejo tanta gente fazendo coisa errada, tanta gente com dificuldade, tanta gente que não compreende, tanta gente que magoa, que maltrata. Eu chego para ajudar uma pessoa e a pessoa me dá um tapa, me dá um fora. Então você está chegando para ajudar aquela pessoa por amor ou por vaidade? Para que a pessoa fale, muito obrigado, eu sou grato, você é tão bonzinho. Se for por esse motivo, para alimentar o teu ego, olha, tudo bem, já está numa evolução, mas ainda pode melhorar. Porque a gente vai ajudar porque fazer o bem é bom. Se aquela pessoa vai reconhecer ou não, eu não vou ficar magoado, nem ressentido. Eu fiz lá meu papel. E aquela pessoa de repente ainda não reconhece isso, ainda não entende isso, eu vou perdoá-la com tranquilidade. Por quê? Ela ainda está num grau de amadurecimento muito fraco, ela ainda não consegue enxergar essas coisas. Por isso ela reage como uma criança, totalmente imatura. Se hoje chega um adulto para você e fala, tô de mal, não quero mais falar com você, geralmente a gente leva a sério. Não devia levar não, mas leva a sério. Mas quando é uma criança de 3 anos, tô de mal, não quero nunca mais falar com você, você vai chegar e vai falar, então tá, nunca mais falo com você. Você vai fazer isso? Não vai, por quê? Uma criança não sabendo o que faz. Então essas pessoas que às vezes nos respondem ainda falando coisas agressivas e tudo mais, né? Eu não vou guardar mágoa, ressentimento, aquela pessoa ainda não está amadurecida para compreender isso. E veja, quem mais vai sofrer por causa disso é aquela pessoa, tá certo? Então ele coloca, né? Sinto-me por demais tomado de compaixão. Compaixão é o quê? Aquele sentimento de simpatia ou piedade com relação ao sofrimento alheio, né? Então sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que desviaram do caminho, né? Transviados que desviaram do caminho, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Está vendo o céu ali e sabe que é aquele caminho, mas quer fazer o caminho errado. Tudo bem, ué? Por isso, 2.500 encarnações até a gente chegar aqui. Por isso. E olha que nós não somos lá grande coisa ainda, tem muita estrada pela frente, mas é por isso. Então ele fala, vendo o céu, cai nos abismos do erro. Ele completa, crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. O joio é aquela semente tóxica, aquela semente que faz mal, né? Você já ouviu falar o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo com a boa semente. Não confunda, não misture as utopias com as verdades. Que a pessoa chega e faz isso aqui, faz isso aqui errado, você vai se dar bem, tal. Temporariamente vai se dar bem. Lá na frente, o que vai vir? A colheita daquilo que plantou. Essa mensagem foi enviada pelo próprio Espírito de Verdade, em Paris, 1860. E ele finalizou dizendo assim, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por isso a gente comenta, vai lá no Facebook e compartilha. Leva adiante o Evangelho no lar, essas lições, esses valores, e instrui o teu próximo. Porque é pela instrução que as pessoas vão sair daquela treva da ignorância, daquela escuridão da ignorância. Leve luz ao teu próximo. Então ele fala, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Vamos parar de botar a culpa em Deus nas coisas que dão errada. Porque a gente aqui comete o erro por nossa culpa e não por causa de Deus.
tá? Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Onde ele achava, depois que eu morrer, não tem mais nada, é um vazio. Aí ele vai perceber que a vida continua. Vozes vos clamam. Irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Seja você, sejam, né, os vencedores da impiedade. Então a gente vai vencer, vai trabalhar esses valores, esses sentimentos, essas vibrações, tudo isso aí da melhor forma, tá certo? Então, feita essa parte, chegou a hora da gente fazer aquela prece, né? Pelas pessoas encarnadas, desencarnadas, onde quer que estejam, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar pausa, né? Você pausa aí e menciona o nome dessas pessoas, tá? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, viemos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, para que receba da espiritualidade amiga a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento, o fortalecimento, onde quer que se encontre. Que possa, diante desta ajuda, terem o auxílio que tanto precisam. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Bom, feita aí a prece, né? Chegou a hora da fluidificação da água. Fluide o quê? Fluidificação da água. Se você observar aí, ó, programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem um estudo completo da fluidificação da água. Então você pega aí a jarra, o copo, o vasilhame, tá? Bota aí na mesa. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, trazer para nós os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que, ao bebermos desta água, possamos ter tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Então, feita a fluidificação, eu estou colocando aqui. Saúde. Mas Sérgio, isso só vale quando é um estudo que esteja sendo transmitido ao vivo pela internet? Ou ele vale também na hora que eu estiver assistindo uma gravação de um estudo? Ele é válido para qualquer momento. Porque repara, de repente você está assistindo uma gravação. O filme, o vídeo é gravado. Mas eu pergunto, você está ao vivo. Naquele momento você está com a tua água na tua frente, ao vivo, fazendo aquela prece. Vem as mesmas energias. O vídeo ele é apenas um auxílio, tá? Então pode fazer a fluidificação tranquilamente, mesmo que esteja assistindo a um vídeo gravado, tá bom? Nenhum problema. Chegou a hora então da prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, todos aqueles que aqui estiveram nos auxiliando, nos amparando, obrigado por mais esta oportunidade de estudos, de aprendizados, de esclarecimentos e conhecimentos. E que diante dessas lições possamos colocar cada vez mais em prática esses valores morais que o Cristo nos trouxe. Que possamos ser cada vez mais instrumentos de Deus a cada oportunidade em que pudermos praticar o amor, o perdão, a fé, a caridade,
o auxílio, a paciência, a tolerância, a paz, a alegria e por aí vai. Agradecemos aos anjos guardiães que harmonizaram este ambiente e que possamos, durante a semana, mantê-lo exatamente desta forma como se encontra agora. E que na próxima semana tenhamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo, mais uma oportunidade de esclarecimentos e conhecimentos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, diante disso, estamos encerrando aí o estudo de hoje, tá? Encontro marcado na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!